Hoje a gente vai falar então do conhecimento oculto em Dragon Ball. Com certeza você não entendeu Dragon Ball Z, ou no mínimo não percebeu isso que a gente vai conversar aqui hoje, certo? É um conhecimento oculto, pouquíssimas pessoas percebem o como Dragon Ball pode influenciar e transformar a sua vida, e hoje a gente vai falar sobre isso. Porque a gente, eu e a estagiária, certo, estagiária? Fala um oi, estagiária. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, que bonitinho, olha lá, a estagiária fala, gente. Então, o que que acontece é, eu e a estagiária vamos analisar, certo, esse deck de cartas do Dragon Ball Z. Não, provavelmente não sei se vai ser todas, tá bom? Mas as cartas vocês vão saber qual que é. Depois, no final, vocês podem baixar as cartas. Essas cartas aqui vocês podem baixar no link aqui da descrição do canal ou no link dos comentários, ok? E se a gente bater a meta de 10 mil likes, a gente faz mais cartas. Então a regra é essa. Bateu a meta de 10 mil likes, eu faço mais cartas do Dragon Ball. Lembrando que tem muito mais carta para fazer, porque tem muito personagem do Dragon Ball Z, tem muitos personagens complexos, muitos personagens legais. Então tem muita coisa para falar de Dragon Ball Z. Então, por favor, ajuda a bater a meta dos likes. E você pode baixar o material clicando no link aqui abaixo, certo? É só clicar, entrar no grupo lá e baixar o material, beleza? É de graça, você não paga nada e você vai ter todo esse material para você lá, você vai ver que você vai curtir muito. E a gente vai então falar aqui sobre o conhecimento oculto que está em Dragon Ball, beleza? Eu vou ver aqui a carta, essa carta aqui, ó, do Goku, certo? Além do homem. Lê para nós aí, estagiária, por favor. Um conceito de alguém que transcende as morais e limitações convencionais para criar seus próprios valores e sentido. Goku, em sua pureza de propósito, aproxima-se disso, enquanto Vegeta luta para alcançá-lo. Legal. Estagiária, é Vegeta. É Vegeta? Ah, tá escrito Vegeta! Eu É, falei que eu não conhecia direito, não briga comigo. não vou brigar, gente. Como é que eu vou deixar de ser estagiário assim, caraca? Poxa, nem o nome Gente, do personagem eu sei. pô, perdoa a estagiária, pelo amor de Deus, galera. É o seguinte, assim, ela não é ela não tava, por ser estagiária, ela trabalha mais do que deve e ela não tem tempo de assistir Dragon Ball, tá? Perdoa ela. Mas acontece o seguinte, Vegeta, né, luta pra alcançar isso. Então, o que que você entende disso daí, estagiário? O que que você entende do que tá dizendo na carta? Levando em consideração que você não teve, né, essa experiência de assistir literalmente, tal, certinho. Eu acho que as coisas que ele faz coloca ele meio que na beira do impossível de fazer coisas diferentes do que as pessoas acreditam que seja o certo, o normal. É, legal. Assim, ó, de forma muito profunda, inclusive isso daqui é realmente muito legal em Dragon Ball. Isso daqui desde sempre já fica muito claro, na verdade, né? Tem até essa parte da carta que diz assim, ó, Goku em sua pureza de propósito aproxima-se disso enquanto Vegeta luta para alcançá-lo, né? Então, o que acontece é o seguinte, o Goku, ele literalmente vive o arquétipo do todo. Literalmente o Goku vive o arquétipo de Deus, né, do Buda, certo? O cara que transcendeu. Então, para o Goku não tem a ver com massacrar o outro, não tem a ver com ser melhor que o outro, não tem a ver com uma competição, né? Para o Goku tem a ver simplesmente com ser melhor que ele próprio. Então, assim, é simplesmente o Goku literalmente aquela frase que o rio flui, só flui. Não existe contestar o fluir do rio. Você só deixa seguir e pronto. O Goku é literalmente isso. Ele simplesmente é um personagem que as coisas só acontecem. Ele não contesta, ele tem uma inocência muito grande, proposital no personagem, justamente por não ficar questionando coisas banais. Ele se propõe, as coisas absurdas aparecem, ele se propõe a realizá-las, ele se propõe a fazer acontecer, tipo, é para fazer, eu faço. E no final das contas, ele nunca tá de fato levando pro pessoal. Ele nunca, nem com os vilões, né? Os vilões estão tentando fazer as coisas absurdas e ele simplesmente está buscando impedir que o vilão faça coisas absurdas, mas muito mais preocupado em ele ser melhor do que ele foi ontem. Então ele está sempre querendo ser melhor do que ele foi ontem, seguindo um fluxo de se melhorar. O Vegeta, pelo contrário, não é assim, certo? O Vegeta não funciona assim. O Vegeta, na verdade, ele funciona com base na inveja,
quando ele se sente inferiorizado, né? Então ele se sente inferiorizado porque ele é um príncipe e na verdade o Goku acaba sendo mais forte que ele. Então ele se sente atacado o tempo todo pelo Goku. O Goku não faz nada e ele se sente atacado, né? Então assim, o Vegeta tem uma briga egóica gigante, gigante. E o Vegeta corre atrás de ser melhor que o Goku via egocentrismo, certo? Tentando ser melhor porque ele quer ser melhor que o outro, ele quer ser o príncipe, ele quer ser o dominador, ele quer controlar tudo e todos. Literalmente, ele chega na Terra com esse objetivo de controlar a Terra, de controlar os terráqueos, de controlar tudo, de roubar os recursos, né? Enquanto o Goku simplesmente tá lá, tipo, se propondo a uma nova batalha porque ele simplesmente quer aumentar o poder dele e ser uma pessoa melhor, certo? E aí a gente tem essa dinâmica, né? O além do homem que o Goku traz, né? Que transcende as morais e limitações convencionais, certo? E por isso, inclusive, o Goku também acaba sendo um personagem que traz ali para a mente das pessoas uma certa... Se vê bastante as pessoas não entendendo o Goku, né? Ou seja, se vê... As pessoas podem associar até questão é arrogante, sabe que é bom e fica humilhando, faz as coisas com pouco caso. Então, eu acho que, inclusive, é a forma... Acho não, né? Certeza. É a forma com que o Vegeta encara, inclusive, né? E as pessoas, realmente... Eu acho também que as pessoas ficam muito sem entender o Goku, no sentido de que... Como que a pessoa simplesmente é nada, sabe? Como que a pessoa simplesmente... Ela não tá nem aí para os conceitos convencionais, para as limitações morais. Como que isso pode, sabe? Só que isso abre um apartamento na mente das pessoas. Porque o Goku é literalmente uma pessoa que representa o bem, literalmente, que representa a compaixão, tanto é que isso na série é exaustivamente mostrado. Ele adora a ideia de cuidar do próximo, adora a ideia de compartilhar. Então, assim, ele é literalmente o que as pessoas julgariam uma pessoa super do bem. Ao mesmo tempo, como que pode essa pessoa não transcender os limites morais? Como que pode essa pessoa não se enquadrar dentro das caixinhas que a gente conhece e tal? Enfim, então isso eu acho que acaba de fato abrindo aí um apartamento na mente das pessoas e fazendo muitas até mesmo eu acho que não entenderem esse arquétipo que o Goku vive, né? Que é essa questão do Buda mesmo, né? Da pessoa que transcendeu e ela só faz as coisas porque deve ser feita, certo? Vamos esperar uma carta aqui, vamos ver aqui essa carta do Piccolo aqui, certo? O mentor redimido. Por favor, estagiária, leia para nós. Piccolo começa como a encarnação do mal, mas torna-se a figura paterna substituta mais importante para Gohan. A relação entre o demônio e a criança humana é o coração emocional da saga Saiyajin. Mostra como a responsabilidade de cuidar de outro ser pode curar e reformar até as almas mais endurecidas. Perfeito, exatamente. Ou seja, o que você entende lendo a carta, né? Eu acho que dentro do meu modesto e humilde conhecimento, eu posso comparar até a questão da maternidade, né? Quando você tem a responsabilidade de cuidar de alguém por mais, sei lá, egoísta no sentido de, não tô nem aí para os outros, faço o que eu quero. Porque a gente tem essa fase na juventude, né? Sim. De não ligo para nada, não ligo para ninguém, não quero saber a opinião dos outros, vou lá e faço. Quando você tem uma pessoa na sua responsabilidade, isso muda totalmente. Não importa qual é a visão de mundo que você tenha, em algum momento você vai parar e você vai pensar o que isso vai significar para aquela pessoa, né? Esse passo que eu vou dar vai mudar o que para ela? Boa, né? Então você se importa mais, né? Sim. O legal é que assim, né? Aqui que nem na carta fala, o Piccolo, ele é um vilão e ele passa por esse processo da compaixão do Goku, porque o Goku acaba tendo compaixão em várias vezes na série, com os vilões mesmo, né? Justamente aquilo que eu falei, ele vive o arquétipo de Deus mesmo. E aí o que acontece ele é um cara do mal mesmo, né? Ele é um vilão. Mas aí, depois que ele passa pelo processo da compaixão do Goku, isso gera uma reflexão, isso aluga um apartamento na cabeça do Piccolo. Né? Aí ele fala, como que pode? Eu vim aqui para destruir, eu fiz mó baderna, matei aqui, fiz um monte de coisa, esse cara me humilhou, ganhou a batalha de mim, mas ele simplesmente ousa com compaixão, tipo, ele simplesmente me deixa viver e deixa eu ficar aqui na Terra.
Como que isso pode, sabe? Como alguém pode ter esse tipo de sentimento? Como que ele faz isso? Então, literalmente aluga um apartamento na cabeça do Piccolo, e aí o Piccolo começa de forma sutil a querer, tipo, trocar o favor, né? A querer ajudar de alguma forma, né? Porque aquela questão, né? A reciprocidade, certo? Então, se você ajuda o amiguinho automaticamente fica preso pela reciprocidade. Ele quer devolver o favor. Ele quer te ajudar de volta. E o Piccolo começa a ficar preso nisso. E aí, quando surge a saga Saiyajin, né? O começo da saga, temos lá então o Gohan, uma criança bem assim, né, mimada, porque a mãe dele, a Titi, mimou muito ele. Só que ele é literalmente um dos seres mais poderosos, porque a mãe dele não era uma pessoa fraca e o Goku é tipo o Goku, né, o protagonista da série, o cara mais forte teoricamente. E aí, basicamente, o Gohan então tem um potencial gigantesco. Só que o Piccolo vê claramente que existe outras pessoas podem vir até a Terra, inclusive depois é anunciado que o Vegeta vai vir para a Terra, o Saiyajin, vai querer invadir o planeta. E aí o que acontece é o seguinte, o Piccolo começa a perceber que, mano, eu preciso fazer esse garoto proteger a Terra, né? Então, como que eu vou fazer isso? E aí nessa relação que ele começa a ter com o Gohan, para tentar desmimar ele, se é que isso existe, ele vai começar a fazer ter essa pegada de pai, né? Essa relação paterna. E aí ele, na verdade, percebe, ou quem está assistindo pode perceber, que ele começa o processo de se curar, certo? Ele começa o processo de uma reformação interna, porque ele começa a priorizar o Gohan nessa relação paterna, ele começa a querer o melhor para o menino, a tentar, às vezes ele é muito duro e às vezes ele fica com um sentimento pesado de estar sendo duro com o Gohan, mas ele entende que precisa. Então, mas nessa dinâmica, ele literalmente começa a passar por uma reforma interna. E aí aquele apartamento que o Goku tinha alugado na cabeça dele começa a fazer sentido. Todas aquelas questões que para ele ficou vago, que ele ficou assim, como isso pode? Como é que você pode se sentir assim? Ele começou a sentir esses sentimentos, né? E aí a gente tem essa dinâmica bem louca, né? Na onde o Piccolo, né, começa a querer, inclusive, ser, né, o salvador, assim, no sentido de literalmente dar a vida dele lá para ajudar, né, para poder fazer o melhor lá pela Terra. Vamos lá, beleza. Olha só. Esse card aqui é muito legal. Por favor, estagiária, leia para nós. O Dilema da Misericórdia. Goku é frequentemente criticado por poupar vilões como Vegeta e Frieza. E Frieza. Sob uma ótica utilitarista, isso é perigoso. No entanto, sob uma ética de princípios, Goku demonstra uma crença inabalável do potencial de mudança. Então aí entra dentro do que a gente citou, né? O Goku, inclusive essa imagem é o Goku poupando o Freeza. O Goku poderia dar o último golpe e matar o Freeza completamente. Na verdade, o Goku fez isso mais de uma vez, em outras situações também. Mas ele poupa o Freeza, né? E aí, mais uma vez, o Goku é sempre esse cara que... O Goku é tipo o Jesus Cristo, no sentido do que a gente está analisando aqui. Ele literalmente, simplesmente tem a oportunidade, ele tem o poder. Ele tem um poder na mão dele para fazer o que ele quiser. Então, se ele quiser destruir aquele cara que incomodou, aquele cara que causou, que gerou muitos problemas, ele pode simplesmente ir lá e fazer. Mas ele se recusa a fazer. Então, ele aplica sempre a misericórdia. E aí, o ponto é que ele acredita na mudança. Ele acredita que aquela pessoa é aquela frase, perdoai-vos, eles não sabem o que fazeis, né? Então, sempre ele acredita que, cara, você não entendeu ainda. Você vai evoluir, vai entender. Então, eu não tenho por que te matar, sabe? Eu não tenho por que te destruir, né? Você vai passar aí pelo processo e vai aprender. Então, no final das contas, o Goku faz muito isso, né? Ele aplica a misericórdia nos vilões. E isso deixa, muitas vezes, o pessoal que assiste a série, principalmente as pessoas que estiverem com raiva, com ódio, estiverem nesses momentos com essa dor desproporcional, elas acharem errado, né, o Goku não matar o vilão, elas ficarem nervosas, elas falarem assim, que merda, o Goku fica perdoando, o Goku fica tendo misericórdia, compaixão, quando na verdade, ao longo da série, o que se mostra
é que as atitudes desse tipo que o Goku toma, elas são perfeitas. Não só por essa ótica da questão de você perdoar mesmo, de você ter misericórdia pelo outro, mas pela ótica da prática. Porque em muitos momentos da série, na verdade, os vilões passam a respeitar o Goku, e em muitos momentos da série, o Goku é ajudado pelos vilões. Então, em alguns momentos, o Goku é colocado em certas situações muito complicadas, e um vilão daqui ou de lá aparece e acaba dando uma mãozinha. Às vezes o vilão até dá uma mãozinha dando tempo. Às vezes as pessoas não percebem, mas às vezes os vilões, Akira escrevendo, né, o escritor de Dragon Ball, de propósito, às vezes coloca lá o vilão enrolando. Sabe, o vilão não está enrolando de forma desnecessária, ele está enrolando porque ele está dando tempo. Porque claramente, é percebido que claramente ele fala assim, cara, o cara já me poupou a vida. Eu vou dar tempo para ele, sabe? Eu não vou dar uma facada nas costas dele, não seria digno isso. Eu vou dar um tempo para ele e aí depois a gente briga. Então, tipo assim, é uma questão até mesmo de surgir um respeito muito grande do vilão pelo Goku, né? Então, isso acaba acontecendo devido à misericórdia. Eu, sinceramente, tenho umas histórias legais de misericórdia. Você tem alguma história de misericórdia? Já que você já usou. Eu não sei se de repente esse exemplo que eu vou dar vai ser tão misericordioso, porque o fim foi trágico da mesma forma. Mas, como você já falou do Goku como Jesus Cristo, acho que a gente pode falar sobre Pilatos, né? Que questiona várias vezes para o povo, tem certeza que vocês querem Barrabás, então já que essa é a decisão de vocês, eu meio que lavo as minhas mãos. Não é a minha decisão, mas acaba seguindo a decisão das pessoas, porque a ideia de trazer esse exemplo é justamente essa, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes acham que só pelo fato delas não decidirem nada, elas estão sendo misericordiosas, e talvez não seja o ponto. Interessante, muito interessante, estagiária, pensar dessa forma. Sem dúvida, eu acho que assim, eu acho que a misericórdia a gente pode ver ela principalmente quando quando a pessoa ataca a gente deliberadamente e a gente tem o poder para revidar e a gente decide não fazer isso. Uhum. Né? Então eu acho que o Goku faz muito isso. Então você acaba realmente desfazendo, né, todo esse problema, podemos dizer assim, que é criado nessa dinâmica, né, onde tem lá o vilão, aspas aqui, né, e o mocinho, né. Então eu acho que é muito interessante esse aprendizado de a gente aplicar a misericórdia, né. Tem uma carta que eu vi passar aqui, deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui. Que era a carta do Gohan, eu acho. Aqui, essa carta é muito boa. Ó. Lê pra gente, estagiária, por favor. Psicologia junguiana. Os aspectos ocultos, reprimidos e muitas vezes bizarros da nossa personalidade. O crescimento verdadeiro ocorre quando se integra à sombra, em vez de negá-la. Personagens como Gohan precisam acessar sua sombra, sua raiva latente, para desbloquear seu verdadeiro potencial. Pois é, né? A famosa história de encarar os monstros, né? Isso. Então, o que acontece é que o Gohan, ele passa por esse processo e, assim, é nítido esse processo na série, né? Não fica nada escondido. Então, assim, o Gohan, ele tem um monte de trauminha lá e ele é o cara que tem poder para derrotar o céu. E a Terra está em perigo. O pai dele não está na Terra, porque o pai dele desencarnou. O Goku está desencarnado nessa época. E é literalmente desencarnado mesmo, porque o Goku está vivendo no espiritual, treinando no mundo espiritual com o Kaiô, que é como se fosse uma hierarquia maior no espírito. E aí, tipo, o Gohan tá lá, então, na Terra, tendo que se virar sozinho com o treinamento que o Piccolo deu para ele, certo? Só que o potencial dele, ele não conseguiu acessar ainda. Então tá no momento crítico, né? Tá no momento entre vida e morte mesmo, mas não a morte só dele, a morte de todos os terráqueos, porque o céu vai destruir tudo. Então, o que acontece ele precisa encarar na marra a sombra dele, certo? E aí ele tem as questões lá do pai dele, e aí traz isso também, né? Muito louco, porque traz as lembranças do Goku com ele, não são muitas, porque o Goku, isso é uma das coisas que rola muitas polêmicas em relação ao Goku, o Goku não atende ao arquétipo de pai, é aquela questão lá que eu falei no início, o Goku não fica preso a conceitos, padrões e convencionais,
Então, o Gohan, em certo momento lá na luta, lembra do Goku e assim tenta entender as condições, né, da criação dele, tenta entender o porquê que o Goku não podia ser presente, uma série de questões. Aí tenta entender também outras coisas que ele passou. Só que ele nega, né? Ele passou o tempo todo negando que essas coisas incomodavam ele. E até o momento que ali entre a vida e a morte, ele precisa aceitar e precisa encarar de frente. Ele começa a encarar tudo isso de frente, começa a tentar entender o porquê aquilo aconteceu, começa a perdoar todos os envolvidos nessas sombras, ou seja, perdoar as sombras dele. E aí é quando acontece a integração da sombra, né? Lembrando que muitas pessoas falam sobre a luta, né? Lutar contra a sua sombra, ou, sei lá, qualquer tipo de coisa desse tipo, mas isso não funciona, certo? É a integração da sombra e isso também deveria alugar um apartamento na cabeça das pessoas. Porque quando se fala de integrar a sombra, é um exemplo perfeito do funcionamento do todo, né? É um exemplo perfeito. Porque não existe fora e dentro, só existe o todo. Então você sempre integra as coisas. Então não existe você negar a maldade que você pensou, não existe você negar que você queria lá que o amiguinho fosse atropelado. Se você nega isso, você joga para debaixo do tapete, vira uma sombra e você vai projetar isso em outro momento. Ou seja, você vai ficar preso nesse ciclo que quase todo mundo está preso. Você precisa encarar isso, você precisa aceitar, porque isso é o todo. Tudo é o todo, certo? E aí o Gohan começa a fazer esse exercício em meio à luta, porque as questões estão de vida e morte, e aí ele desbloqueia, inclusive nessa imagem, é a imagem literalmente dele desbloqueando, é quando ele vira Super Saiyajin. Então, estagiária, se você não conhece exatamente a série nesse aspecto, o cabelo dele não é loiro desse jeito, o cabelo dele é preto, mas quando ele vira Super Saiyajin, que ele desbloqueia o potencial dele, ou seja, um nível a mais de poder, ele vira Super Saiyajin. E aí é quando ele tem poder suficiente para lutar com o Cell de igual para igual e acaba por fim, né? E aí é tão lindo que essa cena, muitas pessoas choraram nessa cena, inclusive. Por quê? O poder final, que é um Kamehameha, se eu não me engano, tenho quase certeza que é um Kamehameha, o poder final, que é o lançamento de energia que o Gohan faz no céu, o Gohan se vê na imagem, ele se vê ao lado do Goku. Então, assim, o Goku é como se o Goku tivesse aparecido para ele e aquela força toda que ele está tendo para derrotar o Cell fosse, na verdade, a força que ele está pegando do pai dele. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é pegando a força da aceitação, né? Por ele ter aceitado e ter integrado as sombras, agora ele tem todo o potencial dele disponível. E aí ele vai, solta o Kamehameha e destrói, né, o Cell. E aí o céu vira só uma batata, né? Tipo, enfim. Mas aí assim, é perfeito essa cena, toda essa dinâmica do Gohan e do céu, porque é literalmente a psicologia junguiana mesmo, né? Nua e crua, né? E é o que literalmente as pessoas precisam fazer no dia a dia, certo? Que é integrar sombras. É, perfeito. Estava eu aqui no meu apartamento na minha mente. Ah, legal, olha aí, alugando apartamentos na mente da estagiária. Estagiária, não esquece que a gente precisa fazer o projeto dar certo, porque senão você não deixa de ser estagiária. Com certeza, com certeza. Bom, o que que acontece? Aproveitando isso, pessoal, não esquece de dar like. Por quê? Porque a gente precisa bater meta de like para fazer outras cartas, certo? E não esquece de baixar as cartas, tá bom? Porque você pode baixar todas essas cartas aqui, né, no link que vai ficar na descrição e nos comentários, ok? Beleza? Eu acho que por hoje tá bom, porque ainda é sobre o Vegeta, e é importante isso, que é essa questão da crise do ego, né? Você pode ler a carta, por favor, estagiário? Vegeta é o contraponto psicológico perfeito. Inicialmente, seu poder deriva de seu complexo de superioridade, seu status de príncipe e sua rigidez hierárquica. Sua jornada é dolorosa porque Goku quebra sua visão de mundo. Legal. Isso acontece bastante no dia a dia das pessoas também, né? Então, assim, o Vegeta, ele é o contrário do Goku. Por que que ele é o contrário? Porque é literalmente aquilo. É perfeito os dois arquétipos, né? Goku e Vegeta, assim como na maioria dos animes, sempre tem esses dois arquétipos, né? Que é o arquétipo do ego e o arquétipo do que a gente poderia chamar aqui de mente divina, certo? Então, ou mente de Buda, sei lá, né? Cada um poderia dizer de uma forma aí. Mas a questão é a seguinte:
é a mente da fonte, certo? É o que seria o melhor, né, dos dois casos. E aí nós temos então o Vegeta agindo dessa maneira, né, pelo ego, né, de forma egocentrista. Então ele se acha incrivelmente superior a todos. É muito legal até porque no começo do personagem do Vegeta, as pessoas tendem a meio que se apaixonar por ele, assim, pelo personagem mesmo, né? As pessoas gostam muito do Vegeta, né? Por quê? Porque elas claramente se conectam, né? E é uma coisa até bizarra, porque muitas pessoas se conectam ao Vegeta e não se conectam ao Goku. E aí tem uma dinâmica muito profunda disso, né? Que é a separação, né? Que é uma questão muito profunda. Mas as pessoas acabam se conectando por isso, porque elas se identificam com o ego, porque elas estão no mesmo esquema, né? Elas estão ali querendo ser melhor que os outros, querendo competir a todo custo, querendo ter status social para pisar no outro, né? Uma rigidez hierárquica, achando que existe um embaixo do outro, que eu sou acima de você, você está abaixo de mim, eu mando em você, você obedece. Então, enfim, é uma coisa bem louca. O Vegeta expõe de forma assim, descarada o ego, né, de como ele funciona. E aí ele acaba sendo um personagem complexo e que, no final das contas, gera uma dinâmica muito legal com o Goku, que é o oposto, né? Então, ele vai sempre atrás. E assim, e o Goku, claramente no começo, quando ele conhece o Goku é Saiyajin também, mas o Goku, ele cresce na Terra. Quando o Vegeta vem para a Terra, para destruir a Terra, e encontra o Vegeta simplesmente buga conforme vai conhecendo o Goku. É tipo uma coisa bizarra. E essa dinâmica acontece todo dia na mente das pessoas. Se não acontece todo dia, por causa do ciclo social, alguma outra coisa, porque a pessoa não está projetando esse tipo de coisa, essa evolução, mas de forma sutil, em algum momento acontece. Porque em algum momento você encontra uma pessoa que desmantela a sua forma de pensar, certo? Em algum momento você encontra uma pessoa que ela literalmente aplica conceitos, regras totalmente diferentes da forma que você faz. E você fala assim, mano, que merda é essa? Entende? Eu fiz a minha vida toda isso, como alguém consegue fazer dessa outra forma diferente? Então, no final das contas, logo no começo da série, quando Vegeta e Goku se encontram, o Vegeta chega querendo aloprar todo mundo, eu sou fodão, eu sou o príncipe, me respeita, e o Goku fala assim, de forma ingênua mesmo, inocente, desculpa, do que você está falando? Príncipe? Como assim? O que isso tem a ver, sabe? Tipo, aqui é a Terra, como que você manda aqui? Não faz nenhum sentido. Então, tipo assim, e aí ele parte pra violência e o Goku sempre... O Goku só vai pra violência quando não tem mais jeito. Então o Goku age de forma a se esquivar, age de forma... Não, por que eu brigaria com você? Você tá maluco. Enfim, é literalmente a dinâmica do ego e do modelo divino de pensar, né? Então o modelo egóico e o modelo divino. E essa dinâmica em Dragon Ball fica escancarada. E é muito divertido ver, se você estiver entendendo a dinâmica, como ela funciona e é literalmente como funciona a cabeça de todo ser humano no dia a dia e além, né? Então é muito legal. E é legal ver isso, como as pessoas se identificam com o ego. Porque elas se identificam pra caramba com o Vegeta. Eu não vou dizer que não devemos se identificar com o Vegeta, porque é um personagem muito divertido. Mas entender o que ele faz, entender por que ele faz, lembrando que o próprio Vegeta entende ele próprio na saga Majin Buu, e ele entende o jogo do ego, que ele viveu dentro o tempo todo desse jogo, e ele resolve se sacrificar, ou seja, ele resolve meio que aceitar a ideologia do Goku, né? Aceitar o que o Goku fazia, que para ele aquilo seria ridículo, né? O Goku, o Vegeta na sua integridade, ele jamais se sacrificaria para salvar um planeta, para salvar o filho, que nessa época que ele faz isso ele já tem um filho, né? E muitos também dizem, né, dessa dinâmica que o filho causa no Vegeta, né? Porque o Vegeta acaba se tornando um pai muito interessante, né? Já o Goku tem aquela questão de não ter esse rótulo de pai, né? Então, assim, o Vegeta é realmente um personagem muito legal e em algum momento ele mesmo se toca. Ele mesmo acaba percebendo, cara, que merda, entendeu? O Goku tá certo, sabe? Eu deveria usar toda a minha força para ajudar os demais. E não o contrário, não para destruir os demais.
Então, É porque é cansativo quando você fica lutando tanto contra aquilo, que chega uma hora que você tá tão cansado que você para e olha e fala assim, mas é muito mais vantajoso deixar o fluxo natural das coisas acontecerem do que você ficar lutando contra isso. perfeito, exatamente. E aí, inclusive, tem uma outra série, um outro anime, aliás, né? Se chama Bleach, que é uma série, assim, uma pegada espiritual muito forte assim mesmo, muito profunda. É um anime muito famoso também, né? E em Bleach tem um momento que tem um cara chamado Sado, um rapaz, um adolescente, o nome dele é Sado mesmo, né? E o que que acontece? Ele passa uma cena do avô dele. Ele é um rapaz alto, muito alto, acima do normal. E ele é forte, forte mesmo, de tipo aquela pessoa que faz academia e tal. Então ele é um cara alto e muito forte. E ele simplesmente mostra uma cena do avô dele. Isso daqui é um spoiler de cartas de Bleach, vai vendo. Mostra uma cena do avô dele dizendo para ele o porquê que ele era alto e forte. Por quê? Porque na escola zoavam ele de esquisito, de girafa, um monte de coisas essas crianças ficavam zoando ele. O avô dele viu ele chorando, perguntou o que era, por que ele chorava. Ele falou: as pessoas ficam me zoando por causa do meu jeito, elas não me aceitam. E o avô dele pegou e falou assim: o que você precisa entender, Sada? Você precisa entender por que você é desse jeito. E eu sei por que você é desse jeito. Aí ele fala: sério, vô, por que eu sou desse jeito? Porque se você nasceu alto, grande, acima do normal e forte, é óbvio que você nasceu para defender os menores. Então você tem que usar a sua força para defender os que estão abaixo de você. Isso é nítido. E aí esse personagem vira, assim, ele descobre a si próprio nesse momento. Há uma explosão na cabeça dele, ele ainda é criança. E aí ele está explicando o porquê que ele defende os que são menores, né? Literalmente, de tamanho, de força, né? Que não conseguem se defender. Então ele se impõe à frente dessas pessoas de propósito, porque se eu tenho esse corpo, se eu tenho esse tamanho todo, com certeza é para eu ser um guarda-chuva, para a chuva não cair nos outros, entendeu? Então é uma jogada assim incrível, né? Uma análise muito profunda, mas que no final das contas o Vegeta entende. O Vegeta, em algum momento da série, na série Majin Buu, entende isso, entende o porquê o Goku é do jeito que é, e é a hora que o Goku dá uma dissolvida gigantesca no ego dele, e aí ele muda completamente o personagem, né? Ele começa a ficar um personagem diferenciado nesse aspecto. Muitas pessoas acabam, inclusive, nem gostando, porque aquelas que estão muito identificadas com o ego percebem essa mudança. E ele começa a se tornar um personagem que até vira muita piada. Inclusive tem um card aqui onde ele está fazendo compras com a Bulma, que é a esposa dele, e com o Trunks, que é o filho dele. E ele se torna um pai modelo, né? Então até mesmo as pessoas, quando fazem todos esses debates da Dragon Ball, elas sempre colocam o Vegeta como um pai modelo e o Goku como um desgarrado, né? O Hare Krishna, que saiu para o Buda, né? Que abandonou a família e saiu para viver a vida, as experiências e já era, sabe? Então, eles literalmente colocam o Vegeta nessa ideia de pai ideal, de marido ideal. A Titi também reclama muito do comportamento do Goku, mas ela também tem um arquétipo ferrado, assim, a Titi, né, no sentido de esposa. Enfim, mas a questão em algum momento o Vegeta na série acaba percebendo que o ego foi sempre o problema dele. E depois que ele dissolve o ego, ele meio que se parece mais com o Goku e ele aí finalmente começa a jornada de ser, de fato, de alcançar o Goku, né? Que era o que ele queria. Ele se achava, passou a se achar inferior, né? Passou a gerar um monte de problema na cabeça dele porque ele achava que nunca iria alcançar o Goku. E no final das contas, quando ele abriu mão de tudo, quando ele abriu mão dele próprio, da vida dele, para salvar os outros, foi quando ele dissolveu o ego dele e a partir dali começou a jornada que no final das contas vai desaguar lá no final dele sendo considerado mais forte que o Goku em algum momento da série. Então é uma coisa muito louca, muito legal, extremamente profunda e que acontece em Dragon Ball e eu não sei se você percebeu. Imagina uma análise de Tom e Jerry. Por que o gato passa a vida dele perseguindo o rato que tá ali, pouco se lixando para a existência dele, mas que gosta de irritar ele para ele continuar perseguindo ele? Então, a dinâmica de Tom e Jerry, não que eu queira dar spoilers de possíveis cartas que a gente poderia fazer, mas ela de certa forma é simples, né? Porque assim, é sempre essa pegada, né, do ego e do assim,
do que o ego propõe, do jogo que o ego propõe. Porque é como você falou, o Jerry, ele está simplesmente vivendo a vida dele. Inclusive o Tom tá dando um nível de importância ali para o instinto, certo? Então o Tom, ele está preso no instinto. Ele não corre. Você pode observar que o Tom não corre atrás do Jerry com consciência. É que nem você mesmo falou, ele corre de forma aleatória. Ele simplesmente acha assim, é um rato, eu preciso correr. Sabe? Ele não analisa, ele não pensa. Então, assim, é mais ou menos, se você for ver bem, o que as pessoas fazem diariamente na vida delas? Elas estão sendo impulsionadas instintivamente e fazendo um monte de coisas sem muito contestar, sem muito parar para pensar se elas deveriam realmente fazer. Então, assim, a dinâmica ali, ela pode ser olhada por esse ângulo. Podemos olhar por outros ângulos também. Mas, assim, Tom e Jerry, eu não... Por incrível que pareça, eu não sou o louco do Tom e Jerry. Eu assisti, sim, muitas vezes na infância, Tom e Jerry, mas não... Como é que eu poderia dizer? Eu não era o cara que parava ali, sabe, para assistir Tom e Jerry. Se estivesse passando outra coisa, outro desenho, talvez em outro canal, sei lá, né? A gente é do tempo da TV, né? Então que passava Bom Dia e Companhia e TV Globinho no mesmo horário. Nossa, isso é fantástico. Isso daí, então, o que você acha, estagiário, dando seu feedback final, o que você acha da obra de Dragon Ball? Vendo essas poucas cartas, né? Daria pra gente mergulhar ainda mais, mas pelo pouco, o que você tem para dizer para nós? Que eu acho que vai ficar interessante eu estudar mais para as próximas. Porque eu literalmente não sei nada. Fiquei eu aqui pensando o que eu vou comentar, o que eu vou falar, não sei. Não, mas eu entendo, mas você sabe que assim, é aquilo que eu tô falando, né? A gente pode trazer isso pro nosso dia a dia mesmo, sabe? Que é a ideia, na verdade, né? É você pegar aquilo ali e tentar aplicar no seu dia a dia, no relacionamento, né? Qualquer seja, trabalho, amoroso, qualquer coisa, né? Tipo, eu fiz, mas a hora que eu estava fazendo isso, eu meio que dei uma viajadinha, e foi a hora que você me chamou. E eu tava aqui dentro do meu apartamento, pensando. Ah, mas que bom. Espero que tenha alugado apartamentos na cabeça também de quem assistiu. Então, pessoal, é isso, certo? As cartas vão estar disponíveis para vocês baixar. Se bater 10 mil likes, a gente vai fazer novas cartas e pode fazer um novo vídeo, certo? Então, você entra lá no nosso grupo para você sempre ficar atualizado. A gente já tem um vídeo aqui do Chave, certo? Falando nessa mesma pegada. Também tem as cartas do Chave lá, você pode baixar. E vocês podem dizer também que novas cartas a gente pode dizer, que tema que a gente pode abordar, certo? E a gente vai aí, com o passar do tempo, abordando os temas que vocês pedirem, beleza? Então, eu acho que é isso. Se inscreve no canal, dá os likes aí. Comenta se você quiser comentar alguma coisa. Se você ficou aí com um apartamento alugado na sua cabeça. E acho que é isso, né, estagiária? Com certeza. E não esquece que a estagiária tem que deixar de ser estagiária. Por favor, galera, é isso daí. Ajuda a gente a crescer porque a estagiária precisa deixar de ser estagiária. Ela está vivendo o sonho de deixar de ser estagiária. Provavelmente algum estagiário deve estar assistindo a gente em algum momento e também quer deixar de ser estagiário. Então, ajuda nós. Ajuda nós. Demorou? Valeu, galera. Obrigado. Muito grato por ter assistido o vídeo, ter acompanhado a gente aqui até o final. E até a próxima, beleza?